Então, boa noite a todos. Meu nome é Antônio Neto. Em 2023 eu faço 30 anos que trabalho aí com banho e tosa. Uau! Então, tem alguns dias que a gente vem acompanhando as transformações do mercado e realmente ele vem mudando cada vez mais. Trabalho já há 12 anos com a Centagro, sou groomer da PetSmack, tenho 11 anos que trabalho com a Atacama, sou groomer da Atacama também, presto consultoria para empresas que têm pet shop e banhosa, clínica veterinária e banhosa. E tudo que pode ser gerado de valor aí para as empresas que necessitam desse suporte. E, além disso, tem um livro que escrevi justamente com esse título, né, que é uma pergunta desafiadora para quem o vê, né? Qual é o valor do seu banho-tosa? É algo que, às vezes, as pessoas misturam, né? Acham que eu estou perguntando qual que é o preço do seu banho-tosa e, na verdade, a gente vai detalhar isso também durante as perguntas aqui. Tem uma certa diferença aí entre preço e valor. E se o cliente não perceber seu valor, ele às vezes compra uma vez e não volta nunca mais. Com Então, certeza, Neto. basicamente é isso. Show. Então, gente, olha, nós estamos aqui com uma pessoa que já tem, bem dizer, com aí 30 anos de profissão, de experiência, gente. Então, olha, não é qualquer momento que a gente tem aí realmente uma referência aí no mercado para estar passando para a gente tanto conhecimento. Então, aproveite, não saiam dessa live, fique até o final, convide muitas pessoas para estar aqui, gente. É muito importante o conteúdo dessa live. Muito importante. Neto, a primeira pergunta que eu vou te fazer você acha que a atividade do banho e tosa, né, a tosa, ela deixou de ser assim algo artesanal? Lu, eu acredito que não, porque nós somos eternos artesãos, né? Cada um de nós que dedica o trabalho ali de fazer um banho, uma tosa, é um trabalho estético. Então, é ainda um trabalho muito artesanal. E por que é tão artesanal? Porque a gente precisa estudar as características de cada raça, saber o que fazer naquela pelagem, mas vai ter o toque profissional e individual de cada um. Agora, o que eu vejo que não é mais artesanal é o sistema, é a forma como a gente apresenta os nossos serviços para os nossos clientes, como Sim. a gente lida ali com a questão de gestão financeira, do marketing, do posicionamento, de tudo que a gente faz mostrando um trabalho. Aí não é mais artesanal. A gente não vive mais no tempo que a gente faz a anotação do nosso fluxo de caixa num pedaço de papel. As coisas evoluíram muito. Há 30 anos Sim. atrás, a gente anotava ali, ó, fiz 5 cachorros e o faturamento deu tanto e todas as despesas juntos. Mas isso evoluiu e hoje a gente tem a facilidade, às vezes, de ter controle por aplicativo, até mesmo por uma planilha de Excel, mas tudo isso foi facilitado com a chegada da tecnologia. E já que existe a tecnologia, a gente tem que usar ela ao nosso favor para facilitar o nosso trabalho, que já é braçal, é cansativo, é Sim. pesado. E a questão do artesanal, eu acho que tem um ponto muito positivo, porque o cliente, quando ele gosta do seu trabalho, da Lu, da tosa do Neto, ou de você que faz uma tosa aí, quando o cliente encanta com esse serviço artesanal, às vezes ele quer que somente você faça o filho dele, que nem Sim, mais é considerado um cachorro, né? É um membro com da família certeza. e ele cria tanta confiança no seu toque, na sua maneira de trabalhar, que acaba criando um relacionamento profundo. E isso também é valor. É mostrar Sim. realmente o seu conhecimento, a sua capacidade. E dessa maneira a gente consegue diferenciar aí o trabalho artesanal de um outro profissional, que às vezes
o tutor também olha para o banho tosa e vê tudo muito igual, né? Ele tem a sensação que ali é um centro estético e todos os profissionais que estão ali fazem a mesma coisa. Então a gente tem a percepção de tutor para tutor, mas ainda assim eu acredito muito na questão do artesanal, né? A gente não vai conseguir criar um robô que faça tosa, porque o bichinho Sim, tem vida, né? E sim, não sim, para quietinho, né? sim. Tem uma passagem com um cliente, né? Que a gente fez algumas alterações em questão de valores, por quê? Para você continuar, você não vai mudar a qualidade do serviço que você presta, né? Sim. Então, a gente fez esse mês, nós fizemos algumas alterações na precificação do nosso banho tosa. E a gente sempre, quando o cliente chega, a gente informa, né? Então, se é cliente que vem semanalmente, a gente está informando. E daí a cliente só virou para mim e falou assim: Lu, nunca vou deixar você, eu só vou trocar você por mim. Achei tão bonitinho, né? Então, a pessoa sabe realmente o valor, né? Muito sabe, né, Neto? Exato. Para as pessoas entenderem, Neto, o que é a valorização do banho tosa? Então vamos lá, na pergunta que todo mundo hoje faz ela e às vezes tem uma certa dificuldade de encontrá-lo. Então a valorização, no meu ponto de vista, ela começa lá na base. Quando você vai montar um salão de banho tosa, você tem que montar ele de acordo com a legislação federal, municipal e estadual. Você tem que saber a região que você está, o que pode fazer dentro de uma banho tosa, qual é o tamanho, a estrutura, se tem que ter sala separada de banho, de secagem e sala úmida. Então a gente tem que estudar de acordo com as leis municipais aonde você está montando o seu banho tosa, o que precisa. Porque se você não fizer isso, você pode fazer um investimento e depois a fiscalização vai lá no momento que você está inaugurando, você tem que desmontar a parede e reformar. E já vi muita gente passando por essa situação chata no início ali da sua estruturação. Valorização também é entender de comunicação com cada cliente. A gente não tem uma linguagem única. Apesar de vendermos serviços de banho e de tosa, você vai ter um cliente, às vezes, um pouco mais idoso, você vai ter o público feminino, o público masculino, você vai ter os jovens, e cada um desses clientes a gente tem uma comunicação de uma forma e de uma maneira. Se eu for muito acelerado, às vezes, com um público idoso, ele pode se sentir acuado, retraído, e às vezes não vai conseguir passar as informações de acordo com o que ele espera do banho e da tosa. Então a gente tem que ter atenção, dedicação, um cuidado especial para com cada tipo de cliente, porque eles estão ali levando dinheiro para cada um de nós, porque nós estamos prestando um serviço e eles confiaram no nosso trabalho. Não é porque ele já está dentro do seu banho tosa que ele vai permanecer lá pela vida toda. Então a gente tem que conquistar cada cliente dia após dia. Por mais que o cliente já seja seu, eu faço a seguinte pergunta: o que te garante que esse cliente vai se tornar fidelizado? Então eu preciso entender as necessidades de cada cliente e saber como oferecer e o que oferecer. Antigamente, a gente pensava em banho, tosa na máquina, tosa na tesoura e tosa higiênica. Hoje, o leque de opções e de ofertas de serviços aumenta a cada dia. Então, a gente tem hidratação, a gente tem nutrição, a gente tem reconstrução, a gente tem cronograma piloso, a gente tem hand stripping, a gente tem carding, a gente tem tosas específicas por raça, a gente tem trimming. Então, o leque aumentou muito. Se eu não entendo de cada processo e não sei passar a informação correta para esse cliente, como é que eu posso esperar que ele tenha o desejo de compra? Normalmente, às vezes a gente faz alguns treinamentos de vendas de serviço e a primeira reclamação que normalmente eu escuto é a seguinte: ah, eu comprei a máscara tal e a máscara tal, mas o cliente não pede. Ele nunca vai pedir, porque o cliente ele não tem o entendimento
Sim. Para que serve cada máscara? Se você não contar para o seu cliente para que serve uma hidratação, para que serve uma nutrição, para que serve uma reconstrução, o seu cliente não vai ter o desejo de comprar. Primeiro, porque ele não sabe para que serve. Segundo, porque ele tem a sensação que você está simplesmente vendendo alguma coisa para ele que não vai fazer diferença nenhuma. E isso acontece. Às vezes a gente faz uma oferta de um serviço de hidratação e o cliente volta para buscar e o cão está da mesma forma. O pelo não mudou. Então, sabe quando é que ele vai comprar de novo de você? Nunca mais. Toda vez que você oferecer e falar a palavra hidratação, ele não vai aceitar a oferta, né? Ele não vai ter o interesse. Tem uma Cada cliente e saber solucionar cada uma delas. Se eu não entendo o que é a objeção, o que é uma objeção, na verdade? É a falta de entendimento do cliente sobre a oferta que você está fazendo para ele. Então, por exemplo, eu vou fazer o carding no seu pug. E ele vai falar assim, o que é carding? Para que serve isso? Se eu simplesmente tiver uma linguagem muito técnica com o meu cliente, eu corro o risco dele não entender a oferta e não ter o desejo da compra. Então, a partir do momento que eu simplifico e trago essa comunicação para uma linguagem bem mais tranquila, fica muito mais fácil da gente criar essa comunicação com o nosso cliente. E ele automaticamente começa a criar o desejo aí pela compra do serviço. Outro detalhe, vários tipos de ofertas para clientes com necessidades diferentes. Às vezes, eu vou ter um cliente de cão de pelagem lisa que ele vem sempre embolado. Eu não vou fazer aquela velha situação, né? O cliente chega com o cão e aí a turma ali do atendimento e do banho-tosa fala assim, chegou de novo, vem sempre embolado. E a pergunta que eu faço é, qual é a solução que você vai gerar para esse cliente? Se você não falar e não comunicar de uma forma eficiente o que você tem de solução para essa situação, toda semana você vai estar reclamando que o cliente veio embolado de novo. Então, valorização é a gente pensar em cada detalhe que a gente pode ofertar para criar uma solução prática para o cliente. Basicamente é isso. Mas a gente tem que pensar em todos esses pontos que a gente mencionou aí. Sim. O Neto, o Gato 7 disse assim, a maioria dos banho-tosas estão focados apenas no preço e não querem ter esse trabalho. Realmente, você, para ter esse trabalho de oferecer o produto, você precisa conhecer a técnica, né? E muitas pessoas, muitas vezes, não sabe nem a necessidade de uma pelagem, não sabe a necessidade de, vamos supor, fazer um cardio, uma retirada de subpelo, né? O que eu vejo em relação a isso que o Gato 7 falou é o seguinte, nós temos dois tipos de clientes que a gente fala, dois tipos de banho e tosa no mercado. Nós temos que estão ofertando serviço de banho e tosa pelo volume. Quanto mais banhos eu fizer, melhor vai ser o meu faturamento. E se eu não atender 30 cães no sábado, o meu faturamento não foi bom. Então, não é mais... eu acredito que o mercado ele não está mais voltado de uma forma inteligente, somente focado em número. Se eu não pensar na qualidade de serviço, nos riscos de acidente e no que realmente eu estou entregando, e ficar focado, às vezes, somente em fazer volume no menor preço possível, eu jamais vou conseguir criar um relacionamento, mostrar os valores do serviço que eu presto, seja para qual cliente for. Porque quando eu faço numa alta rotatividade, corre-se o risco de esquecer um algodão no ouvido, esquecer de cortar as unhas, não fazer tosse higiênica. O cão veio com um checklist ali, que era para fazer banho e tosa na máquina, de repente você troca ele de gaiola e está acontecendo de você estar fazendo uma tosa baixinha nesse cão e ter uma séria dor de cabeça na hora que o cliente chegar. Então,
eu acho que esse tempo passou. Ou a gente aprende a vender os serviços de forma organizada e entendendo o que você está ofertando para o cliente, ou você vai continuar, às vezes, nessa vida estressante, sem hora de tomar um café, sem hora de almoçar, sem hora de sair do banho-tosa, porque você perde o controle. Se você não cria uma organização bem definida e regras para você seguir, e regras para informar o cliente como funciona o seu banho-tosa, você vai ficar, às vezes, escravo do seu negócio e sem coragem de deixar tudo muito claro. E aí, por medo, eu preciso fazer mais tantos cães, eu preciso fazer mais tantos cães. Chega uma hora que você não aguenta, a sua cabeça não aguenta, a sua saúde não aguenta. Os funcionários começam a criar uma rotatividade muito grande. E aí isso gera riscos de quebrar, fechar o salão de banho-tosa, você não encontrar mão de obra que queira trabalhar dentro do seu banho-tosa e riscos de acidentes, né? Você ter que pagar, às vezes, indenização, cão que caiu da banheira, cão que caiu da mesa. Então, assim, eu acho que é tempo de organizar. Acredito que eu estou falando isso num período que é totalmente contra o que eu estou falando, né? Porque véspera de Natal, vem natalino, as pessoas têm medo de falar não para o cliente, né? E quando a gente fala não, às vezes é um posicionamento de uma organização. E quando a gente fala não, existe um gatilho que é o da escassez, né? A pessoa vai entender que você não tem horário porque você é bom no que você faz. Agora, quando eu coloco todo mundo para dentro de uma forma desorganizada, tem outro risco, né? Entra cães com pulga, com carrapato e começa a ter uma distribuição ali de parasitas para cães que está com você ali o ano todo. Aí chega no final do ano, você perde um cliente porque ele pegou pulga e carrapato dentro do seu banho-tosa. E aí você vai entrar numa argumentação. Não foi aqui. Aqui não tem. A gente faz o controle. Mas aí já foi, né, Neto? Aí já não tem mais argumento, né? Aí não tem argumento e realmente a situação complica, né? Luiz Serra está presente aí. Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Boa noite. Bom, Neto, a gente entendeu aí o que é a valorização. Sim. Mas qual é a importância dela no banho-tosa? Que muitas pessoas esquecem disso. Eu vou falar algo que é de extrema importância para que as pessoas entendam a necessidade dessa valorização com uma prestação de serviço de qualidade. Quando a gente procura um curso de banho-tosa básico, você vai ter uma informação de formação técnica de 30 dias no máximo. Aí você sai desse curso básico acreditando que você aprendeu tudo que você precisava para montar um banho-tosa. Você esquece que você precisa aprender a precificar, a gerenciar pessoas, a fazer marketing, a aprender a comprar os insumos, a aprender a ofertar os serviços, a aprender a lidar com as objeções do dia a dia. E com isso, a importância de valorizar passa por todos esses patamares. Se a gente não entender tudo isso de forma separada, e aí nós temos mais um detalhe. Nós temos 3 empresas dentro de uma, né? Às vezes você tem clínica veterinária, pet shop e banho-tosa. E às vezes hotelzinho, e às vezes daycare. Então são várias empresas dentro de uma, que você começa a misturar o financeiro dessas empresas e você não sabe se o pet shop está dando lucro ou prejuízo, se o banho-tosa está dando lucro ou prejuízo, e tem, às vezes, aquela argumentação antiga que as pessoas falam assim, eu tenho banho-tosa só para atrair cliente para a clínica. Eu tenho banho-tosa só para atrair cliente para o pet shop. Se é só para atrair, então ele se tornou uma isca. Aí você faz valor promocional e ao longo do tempo vai surgir uma outra frase na gestão dessas pessoas que pensam que o banho-tosa é só para atrair. Ele é um mal necessário.
Eu tenho isso aí para atender os meus clientes que compram a ração de mim há 20 anos. Então, provavelmente você já ouviu isso, eu também já ouvi muito. Uhum. Mas, quando a gente aprende a separar as empresas, a gente consegue ver o valor do pet shop, ver o valor da clínica, ver o valor do banho-tosa e entender que são empresas individuais e que cada uma delas tem que ter lucro e tem que ter valor. Porque se não tem valor e só tem dor de cabeça e é um mal necessário, às vezes é melhor fechar e ficar somente com a parte que é lucrativa e realmente te dá prazer. Mas e a coragem de fazer isso? Então, às vezes é melhor ficar com o mal necessário e ficar resmungando, né? Eu não acho mão de obra, tosador não para, tosador não presta, e tosador isso. Então, assim, eu acredito que tem tosador bom, tosador ruim. Tem banhista bom, tem banhista ruim. Tem dono de pet shop bom e tem dono de pet shop ruim. Então, é um equilíbrio. E para que a gente consiga ter essa valorização, a equipe tem que estar unida, tem que estar solidificada, tem que entender a visão do gestor da empresa. Porque, às vezes, na hora de contratar, você fala assim, o seu serviço é só o banho e tosa. E, de repente, essa mesma pessoa está fazendo entrega de ração na rua, está fazendo cobrança no telefone. Então, eu acho que, assim, a importância da valorização está nos detalhes de tudo que a gente faz. Você entender o que precisa ser feito e fazer. Não é entender o que precisa ser feito e ficar reclamando do trabalho. Trabalho e em qualquer procrastinando, né, Neto? Porque a maioria procrastina, né, o que tem que ser feito, né? Exatamente. E quando a gente faz essa divisão, a gente consegue perceber o valor que o banho-tosa tem de uma forma importante, porque é um dos setores mais lucrativos do segmento pet. Você tem uma prestação de serviço que o custo operacional é razoavelmente baixo e te dá uma margem de lucro satisfatória quando tem uma gestão boa. Agora, não adianta você pensar que você vai abrir um banho-tosa e vai fazer uma pesquisa de mercado e vai colocar o preço médio, o seu aluguel é diferente do seu concorrente, os seus custos são outros, tudo é diferente. Mas você quer comparar o preço e não faz conta. Então, você está desvalorizando o seu serviço a partir do momento que você faz isso. Por isso, existe uma importância de entender tudo que realmente precisa ser feito dentro de um banho-tosa. Senão, a gente não consegue realmente valorizar o trabalho. Sim. O Gato 7 disse aqui, mal necessário, que você falou, né? É o próximo passo, e o próximo passo é abandonar a qualidade. Infelizmente, é isso mesmo. O mal necessário, com certeza a qualidade desse serviço, realmente, se ele não tiver focado ali, vai cair a qualidade. Vai decaindo, né? Sim. Sim. Porque ele não tem tempo nem de pensar nos processos, né? E por ser muito corrido, a tendência é só ir piorando a qualidade, perdendo o cliente. E aí, às vezes, ele fala, e o fulano, tem tanto tempo que não vem. Você já perdeu o fulano há muito tempo, ele já está em outro tempo. Perdeu o Playboy. Exatamente, né? Gente, que live maravilhosa. Estamos no início dessa live. O que vocês estão achando? Cadê os corações? Vai lá, ainda dá tempo. Chama mais pessoas aqui para essa live, nessa flechinha aqui, ó. Que conteúdo maravilhoso. Meu Deus. Ó, o Gato 7 disse aqui, ó. Tem lugares que pede carteira de habilitação para o tosador. Geralmente um lugar onde o banho e tosa é um mal necessário. Meu Deus. Faz tudo, né, Neto? Exatamente, né? E hoje, até a questão da classificação na hora de registrar a carteira, esse profissional, no final das contas, ele vai abrir um processo contra a empresa e vai falar que tinha dupla função. Ele era tosador e motorista. Então, a falta do estudo gera essa desvalorização presente e futura, né? Então, não é tão simples quanto parece, né? Sim. Ó, o pessoal está dizendo que está adorando a live.
Gabriel, seja bem-vindo. Nilson, o especialista em chau-chau. Seja bem-vindo, Nilson. Ô Neto, você acha hoje que os profissionais, eles esquecem um pouquinho dessa... acaba não tendo muita consciência da responsabilidade deles como na profissão deles? Os profissionais, eu vejo eles de duas formas. Os que querem realmente trabalhar no banho-tosa como uma carreira, buscando diferencial, como você acabou de cumprimentar o Nilson aí, né, que é um profissional que buscou o seu nicho de mercado e soube fazer e mostrar o seu diferencial. Agora, nós temos muitos profissionais que a fala deles é a seguinte: eu tô nessa porque eu não arrumei nada ainda. Sim. Eu vou trabalhar no banho-tosa até eu formar na minha profissão. E aí a pergunta que eu faço é: o que te trouxe para dentro da profissão? Foi uma necessidade financeira junto com uma necessidade de mão de obra inexistente que a gente tem no mercado hoje, porque falta mão de obra. E aí você contratou uma pessoa que não gosta de cães, não tem afinidade com clientes, não tem o menor prazer de estar trabalhando com o banho e a tosa, e a pessoa está ali insatisfeita. É uma pessoa que, se o cachorro tentar morder, ela vai tentar agredir o animal. E com isso, a pessoa não vê a importância de estudar, de buscar seu crescimento, seu desenvolvimento, e não vai chegar a lugar nenhum. E ela vai sair falando mal da profissão, que banho-tosa é ruim, não vai me levar a lugar nenhum. Então, dentro dessa visão de levar ou não, nós temos profissionais que são pais de família e mães de família, que sustentam a sua casa, têm amor pela profissão, são estudiosos e realmente buscam capacitação e conhecimento. A Aline acabou de escrever, existe muitos assim. A Aline é uma profissional que eu conheço já há alguns anos, é totalmente dedicada, participa de treinamentos online, participa de workshop presencial e busca realmente conhecimento e capacitação para o seu crescimento. Sim. E nós temos também uma outra visão dos profissionais, que eles acreditam que a obrigação é do dono da loja pagar para que eu aprenda. Então, assim, se o dono da loja tem a obrigação de pagar para que você aprenda, quando é que você vai pagar por esse conhecimento? Porque não existe almoço grátis, né? Você vai ter que pagar por esse conhecimento em algum momento. Então, quando eu quero me especializar em alguma coisa, eu compro um curso, eu faço uma viagem, eu corro atrás, como você, como muitos que estão aqui. Então, eu acho que a falha está no momento da entrevista. A necessidade é tão grande que você contrata alguém que tem falta de capacidade de executar o trabalho e alguém que não vai ter uma vida longa dentro do banho-tosa. Isso eu estou correndo risco de acidentes, de processo trabalhista, porque a pessoa, se ela não gosta, automaticamente ela vai arrumar várias situações para que não permaneça dentro desse trabalho. Então, eu acho que o profissional que realmente gosta da profissão e quer ter isso como uma carreira, ele tem o senso de responsabilidade, de estudo, de busca de conhecimento e do investimento na sua própria carreira. Acredito que a maioria do pessoal que está aqui, eles sabem da necessidade desse investimento na sua própria carreira. E estudam, participam de workshop, compram curso online, compram curso presencial, vão para especializações e tudo mais. Agora, se essa comunicação não acontece de forma clara entre o profissional e o gestor do banho-tosa, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter, às vezes, a desistência de um ou de outro, por não gostar e, às vezes, não aguentar o trabalho, porque é um trabalho pesado. A gente sabe que só permanece dentro da profissão realmente quem gosta e quem está disposto a
se desenvolver, né? Ter a desenvolver, né? A Aline Sim. falou assim, ó, buscando conhecimento sempre. Aí o Gabriel disse, acontece muito isso hoje, realmente. E já fui até repreendido por reclamar isso. É bem por aí esse caminho. Gente, se vocês tiverem perguntas, podem fazer. Aproveite. Olha, não é qualquer momento que temos uma referência aqui junto com a gente. Pode fazer pergunta, tá? Ô Neto, hoje, no seu ponto de vista, você acha que, assim, para o profissional ele ser reconhecido, o que precisa para ele ser valorizado e reconhecido hoje dentro da sua profissão? Eu vou te dar um exemplo que eu acredito que seja prioridade. O profissional tem que buscar um diferencial que ele consiga mostrar isso para o mercado. Quando a gente fala mercado, os clientes. A Sim. situação do Nilson é essa, claro, né? Ele tem um diferencial, que é o trabalho com show-show, que é algo que quase ninguém quer fazer pelo risco de tomar uma mordida e por não ter habilidade, às vezes, por saber fazer. Sim. Nós temos alguns profissionais que têm a facilidade e habilidade de trabalhar com felinos. Eu acho isso fantástico, é um diferencial que o profissional consegue trazer para a sua carreira profissional. Nós temos muitos profissionais que têm habilidade de penteado, de tintura. Então você tem que achar algo na sua cidade, no seu bairro, que vai fazer com que você tenha um destaque. Esse destaque é um destaque. Você não vai ser especialista em speed, show, pelo liso e hand stripping. A pessoa vai embaralhar, ela vai ficar confusa. O profissional é especialista em tudo, né? Seria o faz tudo e não faz nada, né? Exatamente. A gente tem essa comunicação do quem faz tudo não faz nada. Por quê? Porque às vezes quem está contratando o seu serviço, ela não consegue perceber qual é o seu principal diferencial. E se você não demonstra isso de uma forma clara, vai num evento, fez um curso, participou de um workshop, você não mostra ali o certificado, o momento que você está participando daquele treinamento. Isso é uma forma de você diferenciar, de você se valorizar e mostrar para o mercado regional onde você atua que você está buscando uma capacitação naquela direção. Então, se você é muito bom numa raça, mas você não conta isso para os seus clientes, é a mesma coisa de nada. Eu preciso ser bom, mas eu preciso comunicar. É a velha história do ovo do pato e o ovo da galinha. O ovo do pato é muito mais nutriente, ele é muito mais rico em proteína, mas a galinha bota um ovo pequenininho e ela faz um barulho enorme. Então, assim, a gente tem que buscar o crescimento, mas a gente precisa contar para o mercado o que a gente está fazendo, tudo que a gente está investindo na nossa carreira, para que realmente o cliente perceba isso como um valor. Senão, você vai ser considerado como mais um que faz banho e tosa. E banho e tosa, se eu perguntar para vocês, no seu bairro tem um monte, na sua cidade tem um monte. Então, a gente tem que ficar atento aos detalhes. É o ponto-chave para você ofertar algo de forma única. O que você pode ofertar hoje de forma única que não tem nenhum banho e tosa na sua cidade ofertando? Será um cronograma piloso? Será uma especialidade, às vezes, em desembolar cães sem o risco de machucar? Será fazer um penteado específico para datas específicas, casamento, aniversário, casamento, véspera de noivado, festa de 15 anos? Então, nós temos espaço para todos esses pontos como diferenciais. E nós temos profissionais hoje aproveitando desses subnichos
que são pequenos nichos dentro do banho-tosa, mas ofertados de uma forma diferente. Isso também vai te dar um valor percebido. Isso pode chegar ao ponto de você ser convidado, às vezes, para fazer uma entrevista numa televisão, dar uma entrevista para uma revista e várias outras situações que você pode realmente mostrar esse diferencial através de um subnicho. Então, a briga não está em olhar o preço do vizinho e falar, eu vou colocar R$5 mais barato porque eu vou atender o maior número de clientes. Esquece essa forma de trabalhar, que ela pode te dar, às vezes, prejuízos financeiros dentro da atividade, né? Então, eu acho que, assim, para que o profissional possa se valorizar e ser reconhecido, ele precisa dar uma atenção aos subnichos que tem de oportunidade dentro do segmento de banho-tosa. E aí, com isso, realmente, ele vai conseguir um espaço diferenciado para realmente mostrar isso para os clientes dele. Tudo isso com estudo e muita dedicação, né? Porque não tem como ser diferente. Com certeza. Ó, o Luiz falou aqui, o Luiz Serra falou, eu tenho 46 anos de profissão, estou sempre e no momento de me qualificando e faz parte. Nunca podemos ser um copo cheio, né? Não, ninguém é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar, né? Show. Exatamente isso. Aí. Vamos ver se Luiz tem mais alguma. O Wagner disse, quando o profissional tenta ajudar o proprietário para um atendimento melhor e não te escuta, pois estudamos e fazemos técnicas mais avançadas. Exato. O Nilson tem 15 anos de show, ele falou aqui. Deixa eu ver se tem mais. Eu admiro muito o trabalho dele. Você acha, Neto, que a gente tem que sair um pouquinho lá da caixinha para a gente crescer e buscar informações? Eu acredito nisso como sobrevivência, porque se a gente não busca formas diferentes de ver o mundo e de aplicar dentro do nosso trabalho de banho-tosa, a gente vai estar ali sempre fazendo a mesma coisa. E dentro dessa questão de sair fora da caixa, eu acredito que, assim, a gente tem que fazer uma pergunta para nós mesmos. Qual é, por exemplo, a esponja de aço mais famosa do Brasil? Eu não preciso nem te falar o nome, que automaticamente você vai lembrar que é a Bombril. Qual que é a marca de celular mais famosa do mundo? Nós podemos ficar nessa briga eterna aí de pessoas que amam a Apple e pessoas que amam a Samsung. Mas a marca mais famosa do mundo hoje ainda é a Apple. Se você comprar ou pensar em comprar um refrigerante, você é tão bombardeado por informações e propagandas, às vezes que você nem percebe, que quando você faz o pedido do refrigerante, você pede uma Coca-Cola sem perceber. Se você pensar numa marca de tênis, você vai pensar, às vezes, em várias, mas o seu desejo, de acordo com as informações que você é bombardeado, seja no esporte, por um corredor, por um jogador de futebol, ou por alguém que está ali num vôlei da vida, você vai fazer um pedido ou vai ter o desejo de comprar um tênis da Nike. Por que que isso acontece? Porque eles pensam fora da caixa. A gente tem, às vezes, a comunicação subliminar que chega até nós. Estou falando para você fazer isso? Não, porque às vezes a gente não vai ter essa capacidade de desenvolver um marketing tão avançado. Mas a gente pode pensar um pouco fora da caixa. Quando eu escrevi o livro Qual é o Valor do Seu Banho-tosa, eu comecei a pensar problema, solução. Para esse problema, qual que é a solução que a gente pode trazer? Qual que é uma solução que ninguém nunca pensou? Se a gente for analisar cronograma piloso, tem aproximadamente 5 anos que isso chegou no mercado. Quem teve o estímulo
de incômodo foi a Lígia Paula, porque ela mantinha o cabelo com alisamento constante e chegou uma hora que ela quis voltar o cabelo para o natural. E ela começou a ouvir isso nos salões de cabeleireiro, que existe um sistema de cronograma capilar. E ela começou a estudar isso e houve uma inquietação tão grande que a primeira empresa que acreditou no sistema de cronograma piloso, que a estrutura é a mesma, só que é específico para cães, foi a Centagro através do trabalho da Lígia. Então a gente começou a estudar isso de uma forma tão grande que não bastava ter o cronograma, mas a gente precisava orientar as pessoas como vender um cronograma. Para que eu possa pensar fora da caixa, eu não posso simplesmente falar, ó, eu vou vender uma coisa diferente no banho tosa. Você precisa pensar na comunicação educativa, que é o que vai fazer com que o seu cliente entenda. Aí ele vai ter um nível de consciência que você tem um serviço que resolve um problema que ele tem, mas que ele acha que ele não tem. Automaticamente, de tanto você comunicar verbalmente, na escrita através da comunicação do WhatsApp, na informação através de propaganda nas redes sociais, lista de transmissão e tudo que você puder usar a seu favor para criar um nível de conhecimento para o tutor, isso pode gerar negócios para o seu banho tosa. Então, pensar fora da caixa é pensar nesses detalhes. Né? Sim. Você acha que a gente entendendo, é importante entender a dor do cliente, porque se você tem o conhecimento do que a gente possa solucionar essa dor, eu acho que aí você consegue realmente essa valorização do serviço também, né? Exatamente. Por exemplo, se eu estou numa região que eu atendo muitos cães de pelagem lisa, que 70% deles vêm toda semana embolados. Qual que é a dor desse cliente? A dor desse cliente é ter um cão que está sempre com a pelagem embolada. Eu vou ficar falando para ele assim, ó, você tem que escovar o seu cachorro em casa. Isso nunca vai acontecer. Ele vai falar para você, eu trabalho fora, tenho filho que estuda, tenho que buscar minha filha no balé e eu não tenho tempo. Aí você vai falar assim para ele, então raspa, faz uma tosa baixinha. Quando você fez uma tosa baixinha, você tirou um cliente que toma banho toda semana de dentro do seu banho tosa e ele vai trazer para tomar banho daqui 3 meses, a hora que o pelo crescer de novo. Então eu tenho que pensar na dor. Na dor que eu posso sentir como gestor e profissional, que eu vou perder esse cliente, ou na dor que eu vou criar como uma solução para esse cliente. Se a gente não pensar dessa forma, a gente vai viver sempre reclamando e a gente nunca vai ter a atitude de pensar fora da caixa. Quando a gente pensa fora da caixa, a gente pensa na solução para aliviar a dor do cão que está embolado. Eu vou fazer um desembolo sem dor. Eu vou aliviar o estresse, porque eu não vou tomar mordida. E eu vou criar uma solução para o tutor que vai diminuir essa formação de nó. Mas se eu não pensar nessa solução como um todo, eu vou estar sempre reclamando e murmurando. E a reclamação e a murmuração não gera nenhuma solução. A gente tem que pensar... Na verdade, enche o saco do cliente, né, Neto? Se você sempre ficar falando com o cliente vem, você fala, tá vindo toda semana com nós, você vai acabar perdendo esse cliente, porque você tá jogando o problema para ele, que ele já está trazendo para você ser a solução do problema. Aí você joga o problema para ele, né? E outro detalhe, né? Eu acredito que o problema, quando você for reclamar dele, se eu trabalho para a Lu e eu sou tosador lá na Lu, Luciana, o totó da Dona Maria está vindo toda semana embolado. A solução que a gente tem para ele é fazer um processo de umectação. Que tal a gente ofertar esse serviço para ela? Agora, se eu chegar para a Luciana, que já tem várias coisas para ela cuidar no dia a dia dela, e falar, o cachorro da Dona Maria vem toda semana embolado. Eu não vou fazer ele mais, não. Pode pedir outra pessoa para fazer. Então, eu gerei um alerta de um problema
eu criei um problema para quem eu trabalho e eu não trouxe uma solução. Então, a nossa comunicação como equipe é pensar nas soluções juntas. E isso é criar valor. Se eu não crio valor, eu estou desvalorizando o meu trabalho, o trabalho da loja ou banhosa que eu trabalho, e não estou criando uma solução para o cliente. Então, esse cliente vai embora, ele vai para outro lugar. E vai chegar outro que vai estar embolado, que vai morder. Então, a gente tem que buscar soluções em conjunto para a gente criar habilidade. E quanto mais a gente fizer, mais a gente fica bom naquilo. Então, pega a maior dor que você tem, pratica, estuda, crie soluções práticas em relação às objeções. Porque você vai apresentar a solução, mas o cliente não vai querer comprar de imediato. Como é que você vai argumentar com esse cliente? Então, a gente tem que pensar nesses pontos realmente para a gente ter esse crescimento e sair fora da caixa. Mas não é uma receita de bolo, viu? Não. o Neto, é uma pergunta do Wagner. Ele falou assim, aquela hora eu li aqui, né? Mas é assim, e quando o profissional, que é o banhista, tenta ajudar o proprietário, com certeza é o proprietário do banho-tosa, né? Para um atendimento melhor. E ele não escuta, pois o profissional que está lá fazendo banho-tosa, ele estudou e faz técnicas mais avançadas. Ele quer saber o que fazer. Sim. Eu acredito que a solução para esse tipo de problema se chama relacionamento. O problema é o relacionamento. A solução é uma reunião, pelo menos uma vez por mês, com toda a equipe. Porque não adianta, às vezes, eu levar uma solução na hora que o problema está acontecendo. Você não vai conseguir fazer com que o dono do negócio entenda e nem vai fazer com que ele passe essa informação para o tutor. Então, eu acredito que, para que a gente possa criar valor junto, é ter um tempo que a gente para tudo. Você não pode estar dando banho, você não pode estar tosando. Hoje nós vamos falar dos problemas que nós tivemos no mês de novembro. Nós tivemos a reclamação da Dona Maria, que machucou ali o totó na hora de desembolar. Nós tivemos a reclamação do senhor José lá, do Chiquinho, que esqueceram de cortar a unha dele. E nós tivemos a reclamação lá da Dona Maria, da Fifi, que esqueceram o algodão no ouvido. Então nós falamos dos problemas. Qual é a solução que nós vamos tomar junto? Porque aí é um momento de resolução de problema. Agora, querer levar uma solução no momento que você está com a engrenagem a todo vapor, às vezes não acontece de uma forma muito bacana. E aí, esse profissional fica com a sensação que ele não foi ouvido, que ele não é valorizado, que toda a ideia que ele dá nunca é ouvida de forma séria. Mas a gente tem que saber o momento exato de conversar e levar soluções e sugestões. A mesma coisa é eu chamar a atenção de um profissional que trabalha comigo na frente de clientes. Então, isso não vai rolar. A gente tem que chamar a pessoa no particular, ter uma conversa ali no particular. Isso pode ser num momento único, num momento de café, ou separarem realmente um período ali para reunião, para solucionar essas dores internas, né? Mas acredito que o caminho é esse, viu, Wagner? Legal, show. Respondido, muito bem respondido, né, Wagner? O Gato 7 perguntou assim, desembolar é um serviço do banho-tosa? Neto. Desembolar é um serviço do banho-tosa. A gente não tem como jogar essa responsabilidade pelo cliente. Porém, é um serviço que eu preciso ofertar ele e vender e monetizar ele. Não é um serviço que está incluso no banho. É algo também que a maioria dos salões de banho-tosa tem uma certa dificuldade. Então eu tenho que criar uma narrativa para conversar com os clientes que vêm embolado. Se você acostumou um cliente antigo a não cobrar por esse desembolo, você vai ter muito trabalho. Dor de cabeça.
sobre esse tipo de situação. Mas é um Verdade. trabalho nosso e a gente precisa realmente orientar o cliente o que que é o banho, o que que é o serviço de desembolo, o que que é a tosa higiênica, o que que é a tosa na máquina, o que que é a tosa na tesoura. Cada serviço tem um processo e a gente precisa explicar isso para que ele entenda o que você está vendendo para ele. Se você Sim. não orienta e não deixa claro, ele vai achar que está tudo incluso. Porque a vida toda foi assim e de repente você mudou internamente, mas não houve uma comunicação externa, você vai perder cliente se isso não acontecer. Então, pode ter o aumento, pode fazer o reajuste, pode cobrar pelo desembolo, mas você tem que ofertar isso de forma educativa. Porque se você não Sim. educar, o cliente não vai entender e não vai perceber o seu valor. Ele vai achar que você cresceu e você não quer mais fazer o serviço que você fazia. É, bem isso. Ó, Carol Ferben deixou um beijão aí pra gente, viu, Neto? Joia. Beijo, querida. Ô, Neto, o marketing digital, fala um pouquinho pra gente. Você acha que ele é importante para valorização do profissional? Ó, nós temos uma faca de dois lados aqui. Eu posso cortar para criar uma fatia para o mercado, ou eu posso errar o corte e cortar um dedo. Então eu vejo que o marketing digital, ele é um amplificador da sua mensagem. Qual é a Sim. mensagem do Neto hoje? Pegando de exemplo aqui. A minha mensagem é fazer com que profissionais de banho-tosa e gestores de banho-tosa criem uma consciência de valorização do seu serviço, tenham um preço justo e consigam ter um crescimento de qualidade de serviço e de faturamento. Eu falo isso de manhã, de tarde, de noite, de várias formas, através de live, através de reels, através de publicação, nos stories. Mas quem me segue entende que a minha comunicação hoje é voltada para isso. Se Sim. você pega o seu banho-tosa e tira uma foto do antes e depois, amanhã você pega um outro cão e tira uma foto de um antes e depois, e a pessoa entra ali, só tem foto de antes e depois, e não tem uma comunicação, não tem uma legenda estratégica falando o que é o serviço, o que você fez, por que aquela foto está ali, ele vai entrar em outro Instagram de banho-tosa e vai ver um antes e depois, e ele não vai conseguir perceber o que você está ofertando para ele. Então, se eu não amplificar o que eu acredito, qual que é a minha história, por que eu trabalho com banho-tosa, o que é feito lá dentro do meu banho-tosa, como é feito, quem são os membros da minha equipe, quais foram os cursos que eles fizeram, qual o investimento que a gente faz em capacitação, como é que a gente mostra isso para ele, qual é o cuidado, a forma de atendimento, é por ordem de chegada ou é agendamento. São vários pontos que você pode mostrar as suas características, a sua identidade. Mas se você não tem uma identidade clara, o marketing digital pode te dar um prejuízo, porque você vai ter que fazer um investimento, você vai ter que gastar tempo na criação de arte. Então, é interessante que você estude antes de querer fazer com que o Instagram faça vendas para você. Não é tão simples quanto parece. Se a gente perguntar para a Lu há quanto tempo que ela está fazendo live todos os dias e a luta continua, então o que é isso? É uma frequência com um propósito de levar conhecimento para profissionais de banho-tosa. A partir do momento que a Lu criou uma autoridade e um reconhecimento no mercado, ela pode criar um produto para vender para tosador, ela pode fazer uma divulgação de um parceiro. Então, abre-se um leque de oportunidades. A mesma coisa pode acontecer com vocês que estão nos ouvindo. Se a gente não tiver um objetivo com marketing digital, a gente vai dar tiro para tudo quanto é lado. Hoje eu falo de gato, amanhã eu falo de cachorro, e aí aquilo vira uma salada mista.
Pode-se falar Sim. de gato e de cachorro? Pode, mas a gente tem que ter um objetivo para que isso nos dê um retorno estratégico. Quando você pensa nesse retorno estratégico, o seu perfil tem um tipo de cor, tem uma logomarca, tem todas as características de criação e automaticamente você, quando vê uma imagem da Lu, você sabe que é a Lu. Quando você vê uma imagem do Neto, você sabe que é o Neto. Quando você vê uma imagem, é uma identidade visual. Sim. Então, essa identidade visual, ela tem que estar muito ligado às cores do seu banho-tosa, ao que você acredita. E aí, quando a gente começa a aprofundar, a gente entende que cada cor tem uma comunicação. Vou dar um exemplo para quem está nos ouvindo. Vocês nunca vão ver uma lanchonete pintada de verde. Vocês nunca vão ver um McDonald's pintado de verde. Normalmente as cores primárias de quem trabalha com alimentação é amarelo, é o vermelho, são cores quentes. Por que que as pessoas não usam o verde e o cinza? Porque são cores que, para o segmento de alimentação, geram uma ânsia de vômito. Então, como é que você vai trabalhar com cinza numa lanchonete ou numa instituição de alimentação? É verdade, Neto. Então, até isso a gente tem que entender. Se eu vou trabalhar com banho-tosa, nós temos que trabalhar com cores vivas, cores alegres. São momentos que a gente está vendendo estética. Estética é beleza. E tudo isso vai estar relacionado aí com o seu gatinho tá passeando aí nas suas costas aí. Ó. A porta tá aberta. Hoje tá um vento aqui, mas tá muito gostoso. E elas estão no jardim. A porta tá aberta aqui da sala, mas quando a janela tá aberta, eles adoram entrar pela janela. Ela já entrou, agora ela sai e volta pela janela novamente. E aí, para finalizar essa questão do marketing, eu tenho que entender o perfil de cliente que eu quero atender. Vou dar um exemplo para vocês. Tem um profissional de Brasília que chama Flávio Calmon. Ele fez uma reforma no banho-tosa dele recentemente, ficou muito bonito. E o slogan, já na entrada do banho-tosa, é Salão de Banho-tosa especializado em Shih Tzu e Spitz. O que ele está falando para o cliente? As raças que ele atende. Tem diferencial. Ele não precisou falar, eu não atendo pastor alemão, eu não atendo dog alemão, eu não atendo cães de porte grande. Mas indiretamente ele criou uma comunicação para o perfil de cliente que ele quer atender. Quais são as raças que mais têm crescimento no Brasil hoje? Cães de pelagem lisa e dupla capa. Então ele falou e foi direto ao ponto. Então a gente precisa saber quem nós queremos atender. Não é que você vai deixar de atender um poodle, um bichon, mas você vai atrair clientes com as mesmas características. A linguagem ela tem que ser muito clara nesse ponto para que o marketing digital te ajude também. E aí a gente volta Neto, no você acha que... Pode falar. No mesmo exemplo lá, né? De quem faz tudo não faz nada, né? Quem quer comunicar com todo mundo não fala com ninguém, né? Então a gente precisa de uma comunicação um pouco mais direta. E você acha, então, que mostrar o trabalho hoje do banho-tosa, do que é o que a gente está falando, você acha que isso gera uma valorização do serviço? Sim, gera muita valorização, mas eu acho que a estratégia tem que estar bem clara. Que eu escuto, às vezes, profissionais e donos de banho-tosa dizendo: eu tenho um Instagram lá, mas eu não posto com muita frequência, não. Aí eu continuo a comunicação, né? Qual que é a sua frequência? Eu posto umas 2 fotos por mês. Então, assim, é a mesma coisa que você não ter um Instagram. Você sabe disso como ninguém. A comunicação, ela é diária. Você tem que criar uma rotina aonde a pessoa vai te seguir ali, como se fosse uma novela, né? Eu vou esperar o dia seguinte para ver o que a Lu vai falar sobre o pet, qual que vai ser a live do dia. Então, isso se torna uma rotina. Você cria uma comunicação constante, né? Agora, se você não tem
habilidade, tempo e disponibilidade para trabalhar nas redes sociais, ou você contrata alguém que faça, ou você contrata uma agência que às vezes vai criar uma roupagem muito parecida, porque às vezes não vai ficar com as características individuais do seu negócio, ou você escolhe alguém da equipe para fazer um treinamento, um curso e aprender a fazer ali o serviço de marketing digital, né? Porque eu acredito que, assim, se não tiver a personalidade da empresa, fica algo muito assim, água com açúcar, né? É como se você estivesse fazendo por obrigação. Então, não vai ser atrativo, né, Neto? Não, não fica atrativo, né? As pessoas passam, não vai ter curtida, não, as pessoas não vão repostar, porque tem coisas que é tão importantes, igual eu vejo, né? Os clientes, quando a gente coloca o cachorrinho tomando banho ou fazendo algo, sempre eles vão lá e repostam, agradecem, porque aquilo é atrativo para ele, né? E exato, isso, quando outras pessoas que até seguem o seu cliente ou segue você, e olha, isso hoje mesmo teve uma cliente que mandou mensagem para mim. Eu tinha acabado de fazer algumas postagens, eu amo postar os cachorrinhos tomando banho, eu acho que isso é muito gostoso para o tutor, né? Ver o seu filhinho lá. Aí a cliente me mandou mensagem, falou, Lu, eu esqueci de pedir, faz o filminho das crianças tomando banho. Então, olha só que legal isso, né? Chega no ponto do próprio cliente te pedir para você fazer a postagem. Sim. Né? A percepção de valor para ele da postagem é tão grande que ele tem coragem de pedir. Né? E realmente você abre o leque de relacionamento quando você faz essa postagem, ele reposta e marca, às vezes, alguém da família. Então, você às vezes não tem noção do público que você vai estar atingindo, às vezes com uma publicação. Quando a gente começa, às vezes você faz uma publicação, ela vai dar ali 15, 20 curtidas. Você já pensou o que é falar para 15, 20 pessoas todo dia? E isso... o engajamento e o envolvimento de pessoas vendo isso. Então, assim, o grande mal também das mídias é que a gente quer números extraordinários, muito grandes, né? E a verdade, para que tudo aconteça de uma forma eficiente, é a consistência e a persistência, né? Porque automaticamente você vai crescendo aos poucos. Não tem como começar na mídia hoje, daqui 3 meses, você fala assim, não, eu quero estar com 10 mil pessoas numa live, ou um Reels com 100 mil curtidas. Tem que ter persistência. Né? Sim. Ó, tem até uma pergunta aqui do Gato 7. Neto, você fez uma live no Facebook onde a pessoa de Portugal estuda já há 2 anos de marketing digital. Não é muito tempo? 2 anos com marketing digital é algo que vai te dar uma base. Se a gente for contar a nossa vida aqui, tanto eu quanto a Lu, eu estudo marketing digital desde 2015, então tem 7 anos. Por que esse estudo ele é contínuo? Porque as redes vão mudando e a gente tem que ir se atualizando para que a gente consiga ter bons resultados. Então, é um estudo contínuo. É a mesma coisa da gente falar assim, ó, eu vou participar de um campeonato de tosa com a visão que eu tinha há 20 anos atrás. Eu não consigo fazer nada, porque a visão mudou. As linhas, a angulação, o que é cobrado numa competição hoje é totalmente diferente do que era cobrado há 20 anos atrás. Então a gente tem que ter essa visão né? da evolução, né? E por isso que o estudo não para. Oi, Tarcísio, seja bem-vindo, querido. Neto, você acha que hoje você tem um trabalho maravilhoso também que ajuda muitos profissionais hoje, né? Você acha que ajudar os profissionais a conquistar aí respeito, autoridade no mercado, você acha que isso também gera valorização? Eu acho que toda forma de ajuda gera valorização e gera um bem-estar para quem está ajudando. Agora, existem 2 situações, né, nesse ponto. Né?
eu vou ajudar alguém, se eu for esperar algo em troca, é melhor não ajudar. Eu tenho que ajudar de coração e Sim, fazer o meu sim, melhor para ajudar. Agora, quem pede ajuda, a pessoa também tem que estar interessada no caminho, na direção. O que eu vejo de maior erro hoje em relação à questão da ajuda? A pessoa pede ajuda, às vezes, em tantos lugares que ela não sabe o que ela vai fazer com as ajudas que ela recebeu. Principalmente em relação ao marketing digital. A pessoa sim, compra um sim. curso aqui, um curso ali, e ela fica doida, porque ela está recebendo informações, às vezes, adversas. Uma pessoa está falando uma coisa e outra pessoa está falando outra. Então, eu acho que, assim, pede ajuda, aprende o que você teve de expectativa, aplica, veja os resultados, volta lá para agradecer. E normalmente, às vezes, a gente pede ajuda, não aplica e não agradece, né? É algo do ser humano, às vezes é ingrato, né? E as oportunidades, às vezes, quando você não agradece, você não é grato por quem te estendeu a mão, é que às vezes a pessoa não vai estender a mão novamente. Então, eu acho que a Sim. gratidão, o ato de ser agradecido pelo próximo, principalmente quando ele te deu uma direção, uma visão, às vezes ele já errou nisso. E você não vai precisar errar no mesmo caminho. Isso é algo que às vezes não tem preço. Evitar um erro, às vezes, é um dos maiores aprendizados que a gente tem com o erro de alguém que está disposto a te relatar, abrir o coração, te contar que errou naquele Sim. ponto específico. Então, eu acho que assim, a ajuda ela é muito válida, mas a gente precisa ser gratos um ao outro pelas oportunidades que as pessoas nos dão e pelas oportunidades que Sim, a vida nos dá. E realmente a gente se ajudar é uma forma de crescermos juntos, né? com certeza. Tem um grande profissional do marketing digital aí que diz o seguinte: se a gente analisar os navios e os barcos, quando a maré sobe para todo mundo. Mas quando a maré desce para todo mundo. Então a gente está no mesmo caminho e a gente precisa crescer juntos e lutar juntos nas adversidades, né? Então eu acho que estender a mão é algo de Deus, né? Algo que a gente tem que realmente se doar também faz parte, né, da vida. Ser grato sempre, né, Neto? Acho que a Sim, gratidão é uma das maiores virtudes, né? sim, com toda Isso certeza, aí. né? Ó, o Paulo tá aí, Paulo Ricardo, Diana, sejam bem-vindos. Só gente boa. Você acha que um profissional que ele evolui, ele tem mais oportunidades no mercado? Com toda certeza. Então tem várias formas de evoluir, né? Eu acredito que assim, a especialização numa raça é uma forma de evoluir, a busca de conhecimento é uma forma de evoluir, o reconhecimento dos seus próprios erros é uma forma de evoluir, porque você não vai errar naquele caminho novamente. Sim, A humildade de reconhecer o crescimento do outro e usar aquilo de forma inspiradora para você seguir um caminho também é uma forma de evoluir. Agradecer a oportunidade, às vezes, do local que você trabalha, porque é dali que você está levando sustento para sua casa, para sua família, e tudo que você tem financeiramente está vindo do seu trabalho, daquele lugar. Então, eu acho que é reclamar menos, investir mais tempo nos estudos e ser um pouco mais grato. Essa evolução e essa fórmula, eu acho que assim, não tem erro. Nós vamos ter dias difíceis? Todos nós vamos ter. Mas o sim. evoluir é uma busca pelo conhecimento incessante. E eu acho que a pessoa tem que chegar num ponto que ela tem que começar a investir na sua vida. Seja em marketing digital, seja numa especialização. Essas coisas, elas não vão vir de graça. Eu acho que, assim, se eu penso em ser muito bom em uma área do Banhosa, em uma forma de ofertar meus serviços,
eu vou ter que buscar esse conhecimento, vou ter que pagar por ele. Porque senão eu vou ficar com conhecimento, às vezes, raso, né? Eu vou ter uma noção. Se a gente for analisar o mercado digital, você pode assistir live gratuito o dia todo. Só que você nunca vai aprofundar. Você vai ter uma sensação que você entende, mas você nunca vai se tornar um especialista em nada, né? Então, superficial, né, Nesto? existe a necessidade realmente de fazer investimentos na sua carreira, e essa decisão ela tem que ser individual de cada um, né? Mas esse ponto do desenvolvimento, ele vai chegar para todos nós, né? Chega uma hora que você fala assim, e agora? O que eu vou fazer? Então, eu vou fazer um planejamento. Quanto que eu vou ter que investir, quanto que eu vou ter que separar por mês. E aí você vai crescendo e evoluindo. Senão, você fica estagnado, né? Com certeza. E aí, gente, estão gostando? Quero ver os corações de vocês aí, de todos que estão amando essa live. Neto, como que o livro que você escreveu, que é, né, sobre o tema da nossa live, o que ele pode ajudar as pessoas do banho e tosa? Eu vou falar 3 coisas que o livro vai te dar muita clareza. Se você tem um banho e tosa, que ele tem um alto preço e baixa qualidade, ele vai te mostrar que o cliente vai comprar uma vez só e nunca mais vai voltar. Se você tem um banho e tosa que tem um preço muito baixo e tem uma entrega de alta qualidade, ele vai te mostrar que as suas contas não vão fechar no final do mês. Se você tem um banho e tosa com alto preço, justo, e com uma entrega de alta qualidade, ele vai te mostrar que isso vai te dar valor percebido pelos seus clientes. Você vai ter todos os clientes do mundo? Não vai. Só que a gente precisa hoje de uma quantidade menor de clientes que percebem o nosso valor e estão dispostos a pagar pelos nossos serviços. Se você realmente quer ver se um cliente gosta do seu serviço, espera chegar dia 5 de janeiro e aumenta R$10 no seu preço, de todos os serviços. Eu te garanto que pelo menos 40% dos seus clientes vão embora. Existe uma estatística feita pelo Sebrae que diz que 30% dos clientes do banho e tosa estão inativos. Às vezes você tem uma cartela de clientes que está guardada ali há anos, e aí você fala assim, eu tenho 2.500 clientes cadastrados, mas você tem 500 clientes ativos, né? Ou você tem, às vezes, 1.500 clientes ativos. Então é interessante a gente revisar isso para a gente realmente perceber. O livro também vai te ajudar a entender quais são as objeções dos clientes, o que eles reclamam e qual é o script de vendas que eu posso ter para esse cliente. Ele vai te dar essa clareza. E um outro ponto, ele vai te ajudar a entender qual que é o seu público, com qual perfil de cliente, com qual subnicho de cliente você pode trabalhar. Então, uma abertura de mindset, é uma mudança de mente, né? Porque você vai ter uma visão global do que um banho e tosa pode ofertar, como lidar com as objeções e como fazer essa oferta para gerar vendas e clientes. Então, indiretamente, essa valorização ela acontece de uma forma, se você ler e colocar em prática, eu tenho prova social de muita gente que já mudou a qualidade de serviço, o formato de atendimento através do livro. E eu tenho muita gente também que comprou o livro, leu como se fosse uma história do neto, com as experiências do neto, e não mudou em nada. Então a gente precisa ser muito sincero. Se você comprar e aplicar parcial ou integral, você pode ter realmente uma diferença muito grande de valorização do seu serviço. Mas depende de quem também está lendo. Se você não colocar em prática e não ler, aí nada vai acontecer.
Tem muitas pessoas que têm medo de precificar, né? Oferece um bom serviço, mas tem medo de precificar, de perder o cliente, né? Eu acho que aí você realmente não está valorizando, você mesmo, como profissional, não está valorizando o serviço que você presta, né? Se você tem medo de precificar. De tanto lidar com essa situação, hoje eu tenho uma consultoria que ela se chama Ápice. O que eu faço com os meus clientes avulsos? O que eu faço com os meus clientes de clubinho? O que eu faço com os meus clientes de pacote? E o que eu faço com os meus clientes que são clientes que a gente chama de banho expresso. Então, é A de avulso, C de clubinho, P de pacote e o expresso, que é aquele cliente que não agendou e quer fazer um banho. Você tem a oportunidade de cobrar R$ 20 a mais para solucionar o problema dele. Se você tiver um banho à disposição para atender só os banhos expressos, se você cobra R$ 40 normal de um banho, você pode cobrar R$ 60 no expresso. Sim, tem mercado para isso? Tem região que sim. Tem. Agora, tem que saber ofertar. Se você não souber fazer essas ofertas separadas, aquilo vira um monte de ofertas que você fala assim, isso não funciona. Então, a consultoria é justamente para você entender o que eu vou fazer com meus clientes avulsos, como é que eu vou posicionar eles, o que eu vou fazer com os meus clientes de clubinho, como é que eu vou fazer essa oferta, como é que eu vou identificar no meio de todos os meus clientes quais são os que têm o perfil para o clubinho. Quais são os que têm o perfil de pacote? Que é aqueles que querem passar o final de semana limpo, com o cachorrinho limpo em casa. E aquele cliente que chega orientado ali, que não agendou, você tem como ofertar um serviço para ele também. Então, assim, eu acho que hoje tem solução para tudo. Mas a pessoa tem que estar disposta a aprender e aplicar. Porque senão, você pode às vezes correr o risco de ficar com a sensação que você gastou dinheiro e não teve a solução. Com certeza. Estão perguntando, Neto, onde eles podem comprar o seu livro? No link da bio do Instagram tem um link que vai para uma página de vendas que funciona da seguinte forma. Existe um treinamento lá que se chama o Banhosa Fora da Caixa, que foi algo que a gente mencionou aqui, que é pensar fora da caixa. Quando você compra o treinamento Banhosa Fora da Caixa, você ganha o livro físico entregue na sua casa com frete grátis. Qual que é o valor do treinamento? R$ 147,00 e você pode dividir até em 12 vezes. Então não tem investimento mais barato. Tem. Corre lá. Depois, terminando essa live, vocês correm lá e já compram o curso e já vão ganhar o livro. Pensa bem. Sim. E vamos falar, né, Neto? Muitas vezes a pessoa está ali passando por dificuldades em questão de precificação, em questão de valorização, e está aí, né? Tudo que a gente precisa saber está aí dentro desse livro, né? Exatamente. E dentro do treinamento são todos os procedimentos gravados em videoaula, que vai te dar uma visão de exemplos. Por exemplo, como lidar com as objeções. Eu vou dando alguns exemplos de objeções e o que realmente fazer. Tem um caderno de atividades que só ele, eu acho que assim, já valeria os R$ 147,00 tranquilamente. Aonde você vai relacionar as dores do cliente, você vai pensar nas soluções de forma estratégica e você vai criar um script para ofertar em relação àquela dor. Então, indiretamente, dentro desse caderno de atividade, nós temos um cão Golden. Quais são as características? O que eu ofereço? O que o cliente às vezes pede? A minha falta de capacidade de ofertar às vezes está relacionada com a minha falta de conhecimento pela raça. Então, eu identifico que eu tenho que fazer uma especialização na raça. Ou eu identifico que eu tenho que melhorar a minha comunicação para falar para o cliente o que é um trimming. Ele não sabe o que é um trimming. Então, ele tem que entender que o trimming é a tosa padrão da raça. Então, não é, às vezes, chique pegar uma palavra que não é nativa do português e achar que o cliente vai entender.
ele não vai comprar o seu serviço porque ele não entendeu. E às vezes o ato de simplificar e a gente trazer para uma linguagem tosa, padrão da raça, vai facilitar o entendimento, vai valorizar o serviço e você vai vender mais de uma vez, porque ele entendeu que existe a necessidade de uma tosa padrão da raça do Golden. Então imagina fazer isso pensando a nível de todas as raças que a gente trabalha dentro do banho tosa. Você pensar nas objeções, na comunicação, na necessidade, às vezes, de fazer uma especialização sobre aquela raça para ofertar melhor. Então, o conteúdo do treinamento online, eu acredito que ele é muito completo a nível de tirar todas as dúvidas que a gente tem em relação à oferta e ter uma clareza em relação às objeções que os clientes têm no dia a dia, mas a gente nunca para pensar nisso, de uma forma a entregar esse valor para ele. E o desafio constante, tanto do livro quanto do treinamento, é te estimular a pensar nessas situações. Dentro do treinamento, existe uma aula que são 20 serviços que podem ser prestados pelo banho tosa que você nunca pensou neles. E aí a gente vai falando das oportunidades que tem dentro de um banho tosa. Às vezes você sai do curso e fica ali perdido. E aí, 20 soluções práticas de ofertas de serviço que você pode ofertar de forma clara, de forma técnica, de forma simples. Então você vai ter uma clareza de todas as 20 oportunidades que estão relacionadas ao banho tosa. Então eu acho que assim, além de criar valor, o estímulo que o treinamento te dá em pensar nos termos técnicos, na linguagem simplificada, na oferta, no que o cliente pode reclamar se eu passar perfume sem ele pedir. Qual que é a solução que eu tenho para isso? E aquele cliente que às vezes quer uma fragrância por um período maior, qual que é a solução que eu posso dar para ele? Eu vou comunicar em relação ao olfato do animal, eu vou explicar para ele que a percepção do cão é muito maior. Então a gente vai pensar em todos os detalhes para gerar essa solução para o nosso cliente. Então eu acho que valorização é isso, né? É a gente pensar em todos os detalhes para fazer a melhor entrega e ter os melhores resultados aí no dia a dia do nosso banho tosa. A valorização e o que você pode agregar também, né, Neto, com o serviço, você entendendo do serviço, o que você pode agregar em um banho, né? Não, exatamente, né? Quando a gente entende o que é um banho e o que você entrega dentro de um banho, você abre o banho, né? Como se você abrisse o serviço e falasse ali, ó, vai ter isso, 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 o procedimento é esse, passa por isso, isso e isso. Então a gente entrega os detalhes do serviço. Porque quando a gente fala em banho para o tutor, ele pensa naquela mangueira e um detergente na mão dele, lá na casa dele, no domingo, que ele vai deixar o cachorrinho secando no sol. Isso é um banho para ele. E quando a gente mostra que é um tratamento estético, que às vezes vão ter 2 mãos de shampoo, a necessidade do uso de condicionador, o uso de uma hidratação, o porquê que a gente está fazendo isso, aí o entendimento e o nível de consciência dele aumenta. Aí ele percebe o valor. Mas se eu não conto essa história dos processos, ele acha que o banho é aquela mangueirada que ele dá lá no final de semana e deixa o bichinho. É o que o Gato 7 falou. Com esse curso de banho tosa, deixa de ser o mal necessário, né? O banho tosa deixa de ser o mal necessário, né, Neto? Não, com toda certeza, né? E nós já transformamos só na live aqui todos um bem necessário e valorizado. Com certeza. Essa é a nossa expectativa. Ó, a Manas Banhitosa pediu para você falar um pouquinho sobre o livro Gato Pingado. Eu tenho um livro que é um e-book. Esse é um livro digital que é para quem está começando a usar as redes sociais. E ali você vai ter o formato de cada criação de arte,
horários, o conteúdo que você vai direcionar para o Reels, o conteúdo que você vai direcionar para o feed. São sugestões de ações que o Banho Tosa pode trazer para o dia a dia do cliente que está com o telefone na mão o tempo todo. Sem Que ser legal. aquela questão de manter sempre a mesma coisa. Então, é um Sim. livro digital. Se você comprar ele e aplicar, eu tenho o prazer de te devolver seu dinheiro em 7 dias, você não precisa me devolver nada. E o melhor de tudo é o valor, R$ 9,90. Não, Meu Deus. é um e-book contra desculpa e com uma grande oportunidade de ter realmente essa interação com o cliente no dia a dia do Banho Tosa, né? Sem ser o mais do mesmo, né? Sem fazer, às vezes, sem ter essa necessidade de ficar copiando outros Banho Tosas que tem Instagram e fica aquele negócio, às vezes, tão igual que, às vezes, a percepção do cliente é que você está copiando, às vezes, alguém, né? Então, Verdade. o gato pingado é justamente para você não ficar com gatos pingados dentro do seu Banho Tosa, para que você consiga Isso aí. atrair através do seu Gente, Instagram. já vai fazendo print da nossa live aí e postem depois que terminar a live, poste no stories de vocês, marque a gente, já vai fazendo aí, tá? Depois eu quero repostar lá a postagem de vocês, tá? Olha, Neto, tem palavras para realmente agradecer por essa live. Amei de coração, aprendi extremamente muita coisa, tenho certeza. Pessoal, dê corações aí, quem amou essa live. É um conteúdo maravilhoso. Eu acho que nós que temos o Banho Tosa, quanto é importante a gente entender, né, essa valorização e que talvez nós mesmos, como os proprietários, nós mesmos não estamos valorizando os nossos serviços. E muitas vezes a gente acaba jogando a culpa até no nosso cliente e nós esquecemos que, né, quando a gente aponta um dedo, aponta 4 para a gente, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, essa live foi para realmente trazer uma consciência maior para a gente, o que a gente pode melhorar, né? E que talvez o cliente não está valorizando o nosso serviço porque nós não estamos nos valorizando, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu vou deixar essa live salva. Alguém perguntou aí, mas vou deixar salva no IGTV do MyPetSia. Depois, quem entrou agora, estou vendo que tem pessoas entrando agora, vocês podem assistir e, além disso, indicar essa live preciosa para muitas pessoas, tá? E agradecer, Neto, você mais uma vez de ter disponibilizado o seu tempo para passar um conteúdo tão maravilhoso para nós. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente a sua vida. E agradecer a todos, né, que passaram pela live. Eu sempre falo, a nossa audiência é o nosso maior, é o bem mais precioso que nós temos, são vocês que estão sempre com a gente, compartilhando, interagindo. Então, agradeço muito a todos vocês e passo as palavras para o Neto fazer as suas considerações finais aí para a nossa live. Sim. Agradeço muito pelo convite também, Lu, pela oportunidade. Agradeço a todos aí que passaram um tempinho aí nos dando a sua atenção para que a gente pudesse compartilhar um pouco de conhecimento, de vivência, de experiência, né? E espero ter contribuído de alguma forma para a vida profissional de todos que nos ouviram aí, ou que vão nos ouvir, né? E precisando de alguma ajuda, vocês podem entrar em contato, a gente está à disposição. Tendo interesse no livro, é só clicar lá no link da bio, que vocês vão ser direcionados para a página. E a valorização está, primeiramente, em acreditar que eu tenho valor. Se você não acreditar no seu valor, o seu cliente não vai acreditar. Então, eu me despeço de vocês e acredito que vocês precisam acreditar mais em vocês e se valorizarem.